Que haviam muitas... Hoje a gente tem muitas igrejas locais, Sim. né, aqui na cidade de Butiá. Naquela época, existiam as grandes denominações, que seguem até hoje, e não tinha muito essa visão de igreja local, e sim comunidades cristãs, pequenas comunidades evangélicas, que eram nos bairros, né, uma ou duas na cidade, ou em Minas do Leão. E ali eu fui conhecendo essa explosão, essa semeadura do Evangelho do Senhor Jesus Cristo nas casas, inclusive, né? Eu acho que era o começo, era o embrião das reuniões caseiras, das células, dos grupos, dos pequenos grupos caseiros, né? Que fez a igreja do Senhor Jesus Cristo crescer em todo o mundo, né? Nessa visão celular. E ali eu conheci, né, lá pelos meus 19 anos, a minha esposa, que ela era de Minas do Leão. E aí a gente começou a namorar, e ela morava em Minas do Leão, e eu comecei a congregar numa denominação lá em Minas do Leão, chamada Sara Nossa Terra, que existe até hoje. E lá a gente se fortaleceu na caminhada junto, e ela junto comigo, né? Então, quero deixar um beijo para minha esposa, para minha família que está assistindo aí, e para posso deixar um abraço, né? Claro. E para toda a comunidade, né? Aonde, né, esse sinal chega, em especial para o Ministério Origem, a igreja a qual eu sou pastor, com muita honra, com muito apego e com muito amor. E ali começou a nossa caminhada junto na igreja, já servindo, né, pela necessidade. Então a igreja era uma igreja pequena, era uma igreja que necessitava de servos, e a gente topou, né, a saída, eis-me aqui, eu bem jovem, minha esposa mais jovem ainda, e ali nós começamos a servir 100% nos bastidores da igreja, limpando, arrumando, ajeitando, preparando o culto, ajudando o pastor local a preparar o culto, tanto de quinta como de domingo, não tinha culto de jovens ainda. E aí Deus foi nos revelando a sua vontade, a gente foi deixando fluir. Sim. Eu tenho essa convicção dentro de mim que o reino de Deus, ele é algo que flui. Sim. Né? É algo que nasce, é algo que cresce. E essa chama foi crescendo e foi incendiando outras pessoas ao nosso redor. Tanto que no decorrer da caminhada, a gente foi crescendo ministerialmente falando, né, reduzindo para que Jesus cresça, né? Mas dentro da igreja, depois a gente foi participante do Ministério de Louvor e depois líder de jovens. E aí, consequentemente, não sei se tu quer que eu vá falando, se tem mais pergunta para falar. Também, né? Não, pode contando. E para a honra do Senhor Jesus Cristo, a gente foi ajudando cada vez mais o nosso pastor, auxiliando no que era necessário dentro da igreja. E aí nós fomos desafiados a ser líder de jovens na igreja, eu e minha esposa. E a gente perguntou pro pastor, sim, beleza, mas que jovens? Que não tinha, né? Era só eu e a Josi. O desafio da coisa. É verdade. Viu? Não muda muito, lá nos anos 90 isso, né? E aí o pastor, pois é um desafio, né? Vamos ganhar jovens. E eu e a Josi, a gente ficou cerca de 6 meses preparando o culto de jovens. A gente ia sábado para a igreja, ajeitava a igreja, arrumava, decorava, orava, preparava o ambiente e não ia ninguém. Durante 6 meses certinhos, consecutivos. Até que num belo dia, né, entrou um casal de jovens e depois outro, e o grupo foi crescendo e a gente foi, né, alicerçando eles, alinhando eles de acordo com a visão da igreja, com a visão ministerial. E o grupo foi crescendo, foi tomando forma, a igreja foi crescendo. E depois, né, a gente foi ordenado diáconos. Posteriormente, em 2006, fomos ordenados pastores da igreja. E depois, né, aprove o Senhor, nosso tempo de ministério ali teve o seu tempo, tempo para todo o propósito de Deus, né? O nosso tempo ali chegou ao fim e a gente começou a fazer parte de um outro ministério. E esse ministério a gente perdurou até 2014, que foi quando o Senhor nos levou para longe, né? Lá para Candiota. A gente morou lá em Candiota cerca de 6 anos. Nossa. A gente saiu... Eu sempre trabalhei, né? Sempre fui um profissional, né? Fora a igreja, eu sempre
tive a minha atividade profissional, a minha Sim. esposa também é professora, a gente sempre teve a nossa atividade. Teu pai também trabalha, né? Sim, Tua mãe. sim. Né? A gente tem essa nós da igreja local, a gente tem que ter essa dupla jornada, tripla jornada, quádrupla jornada, às vezes. São várias camadas. De ser profissional, pai, pastor. Então aí eu fiz um processo seletivo, um concurso público, fui aprovado e fui chamado para lá. E lógico, diante de muita oração, de busca, e sabíamos que era o tempo de Deus, que Deus queria nos dar um tempo para nos reciclar no nosso chamado, naquilo que Ele nos chamou para fazer na cidade de Butiá. Que eu sempre tive assim, Leandra e Lavínia, né? Mesmo fazendo parte de grandes e nacionais denominações, eu sempre tive a ideia e a visão de igreja local. Algo estava lá dentro de mim. Eu sou muito bairrista, né? Eu sou daqui da cidade de Butiá, eu sou cria dessa cidade. Que nem o pai fala que toma água do Sul Grande. Isso aí. Então, cara, eu sempre tive essa ideia meio doida assim, não, minha cidade, ela precisa conhecer o reino de Deus. Eu vivi uma época muito bonita e linda do aflorar do evangelho. Quando a igreja, eu ouvi uma frase muito bonita uma vez que tocou muito no meu coração, eu carrego isso comigo. Quando a igreja não tinha nada, ela tinha tudo. Nós não tínhamos grandes equipamentos de som, não tínhamos tanta tecnologia, não tínhamos telões de LED. Nós tínhamos, quando muito, um violão com as cordas emendadas, uma caixinha Fran que ligava a guitarra, 2 microfones, né? E nós íamos para as praças, íamos para os bairros. Então a igreja foi crescendo dessa forma. Até me arrepio de falar. Se eu me emocionar aqui, então não dá bola, tá? Eu dou lugar, eu deixo Deus falar através da minha vida. E aí eu senti um certo bloqueio quando eu participei, né, dessas grandes denominações, porque Deus queria algo para a cidade de Butiá. E de repente eu me vi, né, meio que limitando, botando um teto para isso. E o reino de Deus, ele não tem um teto, ele tem que crescer, ele tem que aflorar, ele tem que ser expandido. E aí, cara, não apenas profissionalmente, mas espiritualmente também, Deus pegou e, seguinte, sai da tua terra, da tua parentela, foi essa palavra que Ele nos deu lá, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. A gente foi para Candiota sem conhecer nada, nem ninguém. Nossa mudança coube num reboque. Eu, a Josi, a Sara e o Samuel pequenininhos, e um reboque com uma máquina de lavar, um fogão, uma geladeira e um colchão. E fomos. E lá, minhas irmãs e meus queridos irmãos, Deus começou a trabalhar e nos moldar. Tipo, foi a casa do olheiro lá. Deus quebrou nós e começou a nos amassar e mostrar, olha, isso que eu quero. Faz desse jeito, eu não te chamei para ser... A gente sempre tem aquela convicção, né? Se espelhar em alguém. Eu quero ser como fulano, eu quero ser como Beltrano, eu quero ser, né? Sim. Como o pastor X, o pastor Y, não vou falar nomes aqui, né? Pastor Z. E Deus, cara, chegou lá e já me deu uma rasteira. Cara, eu não te chamei para ser o pastor tal, eu te chamei para ser o Juliano. Com certeza. O carinha lá da 1º de maio, né? Do teu jeito, da tua forma. Para te pregar o evangelho da tua forma. Tem um povo precisando, né? Receber a palavra de Deus, receber a minha mensagem através desse jeito. Se de outra forma não vai chegar até eles. Por isso hoje eu creio, muitos perguntam, né? Sempre tem aquela muita pergunta, para que tanta igreja? É necessário isso. É necessário. Falamos sobre isso, né? Falamos. Tantas igrejas, porque é a multiforme graça de Deus. É o jeito que Deus, é uma ferramenta que Deus achou de chegar nas pessoas, de alcançar até as pessoas. Para não parar na igreja X, não, peraí, tem mais a igreja ali, para alcançar o povo, que talvez... Né, vou falar o nome das nossas igrejas, né? Daqui a pouquinho o povo que está caminhando com Cristo não consegue alcançar, o Ministério Origem alcança. O povo que o Ministério Origem não consegue alcançar, a caminhando com Cristo alcança. E assim não é caminhando com Cristo que ganha, ou o Ministério Origem que ganha, é o reino de Deus que ganha. Quando a igreja com I minúsculo, instituição, né, entender isso, que não é a igreja com I minúsculo que ganha, mas é a igreja com I maiúsculo, a igreja corpo de Cristo que ganha, nós vamos viver um evangelho pleno. Verdadeiramente viveremos um avivamento na nossa cidade. Ainda hoje estava pregando no culto sobre as pequenas coisas e os pequenos detalhes que Deus age, que Deus vê a nossa fidelidade e Deus resolve nos usar nisso. Nós estamos sempre debaixo
das vistas do Senhor. A gente gosta muito de falar, Deus está vendo. Deus está vendo. Quando falam algo ruim para nós, né? Deus está vendo. É verdade, Deus está vendo. Deus está vendo todas as coisas. Inclusive aquilo que a gente faz. Inclusive, às vezes, que a gente pode fazer algo em prol do reino dele e a gente não faz. É verdade. O dia que a gente pode ir no culto, mas não, hoje eu vou ficar em casa, não tem escala, não tem compromisso. Vou ficar em casa, Deus está vendo. Com certeza. Porque a palavra ela bate tanto para lá como para cá. Isso mesmo. E aí, gente, nós fomos para lá. Lá conhecemos amigos queridos. De repente estão até assistindo, né? Que amo de coração. Conhecemos pastores lá, líderes que acrescentaram na nossa vida muito, que tudo a gente tem que levar como um acréscimo. Hoje eu estou aqui não para acrescentar apenas a vida de você, mas também para vocês acrescentarem na minha vida. A gente tem que entender que o evangelho é essa troca. Sim. Trocas de experiências, né? Embora eu seja de uma geração, vocês de outra, né? Vocês vão me passar o que está acontecendo na geração de vocês, eu vou passar o que aconteceu na minha geração para vocês, para que o reino seja engrandecido. E aí tivemos lá por cerca de 6 ou 7 anos e voltamos. Voltamos com um propósito. Sabe quando Deus começa a te incomodar? Deu teu tempo aí, agora tu vai voltar e vai colocar em prática. E eu, não, Senhor, tá bom aqui. Tô num bom emprego, numa boa empresa, numa boa casa, estabilizado, num bom lugar, né? Tô de boa na lagoa, não preciso, Senhor. Não, mas não é uma questão que tu precisa. Eu tenho um propósito. Tem pessoas, tem vidas que precisam ser alcançadas. Eu te quero lá de volta. Exatamente. Desse jeito. Desse jeito que eu te revelei para ser. Não agora, eu te revelei lá atrás, mas tu teimou ano após ano, dia após dia, querendo ser quem tu não era para ser, querendo agir como não era para agir, querendo ser cópia de outras pessoas, de outras denominações. Não, eu te chamei para ser isso. Preciso de algo com uma identidade nova, embutiar. Eu falei, Senhor, né? Como é que é? Eis-me aqui. Escolhido não tem escolha. O Senhor me escolheu, então, né? Falei com a minha esposa. Isso eu tô dando uma resumão. Aconteceu uma parada. Sim, eu imagino. Uma parada muito doida que ia precisar de horas para falar aqui. Mas o Senhor nos trouxe de volta. Mais uma vez, mais uma mudança. Aí viemos para Minas do Leão. Porém, eu continuei ainda trabalhando em Candiota, então eu só vinha na sexta e ia na segunda-feira de manhã embora. A minha semana ficava para lá. Minha esposa ficava aqui com as crianças ainda pequenas. E lá em 2020, 2020, pré-pandemia. E o Senhor falando, tá, e aí, vamos lá, vamos se mexer. E eu, amém, Senhor, vamos. Senhor, mas agora eu tô com o meu culto caseiro, eu, a patroa e as crianças. Né? Glória a Deus, estou fazendo a sua vontade. Eu estou aqui na minha sala, a Sara tocando teclado lá, o Samuel com o pandeirinho lá, a Josi fazia a ministração, eu lá, a gente fazia o culto caseiro nosso. Pré-pandemia, né? Pô, a gente já estava assustadão. Claro. Meu Deus, o que vai acontecer com esse mundo? 2020. Vocês eram bem jovens, né? E aí... E Deus lá, né? Nos cutucando. E nós adiando. E adiando. E aí a gente, meio bobaião, né? Senhor, se o Senhor abrir uma porta para mim em Porto Alegre, eu abro a minha cabeça do cara negociando com Deus. Né? Mas aí fiquei 1 ano e meio assim adiando. Né? A questão, começar algo, deixar nascer algo. 1 ano e meio adiando, até que o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele nos rodeia de amigos e de irmãos. E veio um querido apóstolo lá de Lomba do Pinheiro, lá de Porto Alegre, amigo meu, já bem conhecido, né, de anos. De repente me liga do nada, em plena pandemia. Apóstolo, tá por casa tal dia, domingo? Eu falei, tô, vou aí almoçar contigo. E eu, pandemia, beleza, chega aí, vambora. Vamos lá, que já tava dando as paradas doidas aí de fechar tudo, de parar tudo. Não, vem aí, vamos comer uma boia aí, vamos lá. Aí ele veio, na verdade ele jantou conosco no sábado, pousou lá em casa, almoçou no outro dia porque ele tinha culto lá na igreja dele em Porto Alegre. Mas antes de sair ele falou, apóstolo, antes de dar tchau tem um negócio pra falar contigo. Eu falei assim, eu sabia que não era só o almoço que tu queria aqui em casa. Eu tenho algo pra falar pra ti. Seguinte, meu querido,
Até hoje arde isso, Leandro e Lavínia, no meu coração. Desde quando você considera assim, o teu chamado? Eu comecei a pensar com a pergunta que tu me fez agora. Olha só como as coisas se encaixam. A minha infância, meu chamado. Vamos botar um marco, né, na linha do tempo. 2006. O ano que eu fui ordenado pastor. 20 anos atrás, tá completando. Fiz 20 anos de pastorado. Né? Você tem 21? 21. 21, Eu você. tenho 20. Olha aí. Você tava nascendo, e o óleo tava caindo na minha cabeça. 20 anos de pastorado, eu e minha esposa. E eu falei, cara, 2006. E ele, isso era 2020. E ele falou, então, apóstolo, há 14 anos, tu vem procurando algo, buscando algo. Tu encontra. E aí tu tá enterrando, meu velho. Tu tá segurando isso pra ti. Cara, aquilo foi uma voadeira nos meus peitos. Falei, cara, aí acabou o homem. Eu falei, não precisa mais falar nada, não precisa de Bíblia, já falou, Deus já falou tudo, se abraçamos, choramos, se derramamos ali. Eles foram embora, eu e minha esposa falamos, amor, sábado que vem vamos abrir as portas da nossa casa para nossa reunião caseira. E ali estava nascendo algo que a gente nem imaginava. O que eu digo nascer, né? Porque eu creio que estava sendo gerado. Né? 1 ano e meio. Não foi teimosia nossa, não foi um preparo que Deus estava fazendo nos nossos corações, na nossa casa, na nossa família. Então, lá na sala da nossa casa, em Minas do Leão. Só que, assim, Deus ardendo algo, Leandro, para Butiá. Não em Minas do Leão. Nossa casa está lá, estabelecida lá, é nossa, é casa própria. Mas Deus algo para Butiá. E, meu Deus, mas tem tanta igreja no Butiá, mas também tem tanta igreja no Leão. Tá legal, Senhor, tá de boa. Mas algo ardendo e ardendo. E Deus me dando visões e sonhos de coisas acontecendo em Butiá. Coisas acontecendo na cidade. E isso estava, né, me incomodando. Me incomodando não, santamente me incomodando, sabe? Que era para ativar algo. Entendo. E aí, falei, amor, vamos começar? Vamos. Nisso, quando a gente falou assim, vamos, domingo mesmo, na segunda-feira eu tava de folga. Aí passa um irmão na frente de casa, que era um conhecido das antigas, que congregava conosco, era obreiro do antigo ministério do avivamento que eu fazia parte, que era obreiro nosso ali, o irmão Eduardo. Passou na frente de casa. E eu, ô irmão, ô pastor, como é que tá? Fazia praticamente 6 anos que a gente não se via. Tá passando aí, mano? Não, meu caminhão tá aqui na oficina, assim, papapá. E, ô irmão, que bênção, te ver assim, né? Tomara que seja pouca coisa do caminhão. Pouca coisa, não, tá beleza. Irmão, olha só, estão congregando em algum lugar? Apóstolo, nós estamos meio parados. Falei, então vamos fazer o seguinte, meu irmão. Olha só como Deus traça as coisas. Semana que vem, sábado, nós vamos começar uma célula aqui em casa, uma reunião caseira. Convida a esposa, as crianças, vão participar com a gente. Minha sogra, meu sogro vão estar aqui também, então deve estar assistindo agora. Vamos lá, vamos começar. E para honra e glória do Senhor, estão até hoje conosco. Que benção. Amém. 6 anos se passaram, estão firmes no Senhor, aliançados conosco, com o ministério ali. E aí passou uma semana, 2, e os convidados foram chegando, irmãos foram chegando, um primo meu lá de Charqueadas, que é pastor. E um belo dia falaram, o que tá pegado começar nós alugar um negócio, uma sala lá no Butiá, apóstolo. Eu falei, amado, não tá pegado em nada. Mas vamos esperar no tempo de Deus. E aí meu primo pegou e foi embora, meu primo de Charqueada foi embora. Daqui a pouquinho o mesmo irmão falou assim, apóstolo, o que tá pegado? Olha a palavra, o que tá pegado? E o irmão não fala dessa gíria. Eu falei, não, esse é o Espírito Santo falando. A gente tem que estar ciente, né? Amém. Vamos começar a procurar prédio. E o primeiro prédio do Ministério Origem. E aí começou a doideira, né? Nome pro ministério, o Senhor nos dá um nome, nos dá um propósito, a gente tem que começar algo, né? E aí veio, né, uma palavra que eu recebi de um pastor que, puxa vida, a gente vem com aquele sentimento. Eu saí daqui e fui para lá. Aí, de repente, Deus nos traz de volta. Senhor, eu tô voltando ao passado. E aí, Deus nos passou para falar assim para mim, tu não tá voltando ao passado. Tu tá voltando à tua origem. E aquilo, origem. Daí ficou assim, tô voltando à minha origem. Então, não apenas eu vou voltar à minha origem, mas vamos fazer com que esse ministério, essa igreja, faça a igreja do Senhor Jesus Cristo voltar à sua origem também. A origem para a qual ela foi criada e confiada para os homens.
quando Jesus confiou a igreja a nós. Voltar à origem para ser resposta de oração para a sua comunidade. Ali nascia o Ministério Origem, ainda na sala da nossa casa. Amor, a Igreja Origem, cara, ministério é serviço. Ministério significa servir. Ministério de dança, ministério de louvor, ministério é servir, nós vamos servir a comunidade. Então, Ministério Apostólico Origem. Ministério Origem, aí ficou nome de placa, né? Ministério Origem. Uma visão de reino, uma visão de amor. Porque é essa visão estabelecida na origem da igreja. O rei é um só. Temos várias igrejas, várias denominações, mas o rei é só um. O reino é só um, o rei é ele. E a visão é essa, é visão de reino. É ele que manda, é ele que coordena, é ele que comanda, é ele que dá a direção. E o amor que ele nos deixou para ser multiplicado. Amar uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Dando a sua vida por nós. Amém. Dando o seu tempo para nós. Dando tudo que ele tinha. Como Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Né? Então tudo é baseado no amor. Por isso não é um slogan apenas. É a placa da igreja. Ministério Origem. Uma visão de reino. Uma visão de amor. Aí alugamos ali onde hoje é a Garage Burger. Né? Alugamos primeiro uma sala em plena pandemia. Com ato de fé e coragem. E eu conto essa história na igreja. Todo mundo que é membro lá no Ministério Origem conhece essa história. Quanto tempo eu tenho, Leandro? Me interrompe? O quê? Não, tô tranquilo. É 8h30. Tá tranquilo? É 8h30 agora. Vai até que hora? 9. Então tá. Então não temos tanto tempo assim. Nossa, tranquilo. E aí... Eu tô gostando de uma história que vem faceira. E aí o Ministério Origem foi pra ali. Aí a gente ligou, nós dizemos, tem uma salinha aqui, salinha ali, papapá. Só que nós, como toda boa igreja que começa, né, sem dinheiro, só tínhamos uma coisa, fé e unção. Como toda boa igreja começa. Assim, brincadeiras à parte, dinheiro a gente até tinha, mas a gente não tinha ainda um altar edificado para ali colocar o nosso sacrifício. Tanto que eu falei pro saudoso irmão Tadeu, né, que era o proprietário ali na época. Quando ele nos alugou o prédio, eu falei... Nós estávamos reunidos com o grupo, nós éramos 8 pessoas. 8 ou 9 pessoas, não lembro agora. E daí eu falei, irmão, é para uma igreja que eu quero alugar, assim. E ele, tá bom, não, chega aí, vamos reunir. A gente reuniu ali os 8. Tem mais gente na igreja? Não, a igreja é nós aqui. É nós. E ele, tá bom, então... E eu pedi um voto de confiança com ele. Eu falei, irmão Tadeu, a gente tem a grana aqui para lidar. Só que eu gostaria de consagrar primeiro no altar esse valor, nossos dízimos, nossas ofertas. Porque na minha casa eu não recebo, é a minha casa lá. E aqui a gente quer fazer um lugar de adoração, uma casa de oração. E aqui edificar um altar, depositar nossos dízimos e ofertas aqui, aí arrecadar... E ele falou, tô crendo que esse negócio é de Deus, então eu vou dar esse voto de confiança para vocês. Quando ele entregou a chave, no dia seguinte, ou melhor, 2 dias depois, já fui na madeireira. Aí eu usei os meus créditos, né? Comprei madeira e tinta preta. Depois eu falo da parede preta, tá? Eu sei que vocês estão com essa pergunta. Né? Já comprei a tinta preta e já começamos, né? Vamos tirar essas curiosidades de... Não, assembleana, né? Que também... Não, eu tenho que rir, né? A gente se ria muito no Cadu. É verdade. Aí começou lá. E aí pegamos o pouco povo que nós tínhamos, né? E edificamos ali um lugar de adoração. Fizemos nosso primeiro culto num domingo. No mesmo domingo a gente arrecadou, fui lá, pagamos o calção do aluguel, agradecemos a confiança. Ficamos ali por 2 anos e meio. E depois teve o outro lado do prédio, era dividido no meio, ele sempre me oferecendo, mas a igreja era muito pequena, não tínhamos, né? Estávamos começando. E aí depois, no ato de fé, a gente conseguiu o outro lado, alugamos o outro lado com ele, num ato de fé. E naquela semana do ato de fé veio o decreto para nós fecharmos as portas da igreja, que não podia ter reuniões públicas devido à pandemia. E eu, meu Deus, eu dobrei o aluguel da igreja. E agora tem que fechar as portas da igreja. Mas o Senhor nunca deixou faltar. Amém. O Senhor Jesus sempre veio com a provisão. Desde o primeiro dia que nasceu o Ministério Origem, né? Ele veio com a provisão, nunca faltou nada. E no momento de pandemia a gente começou os cultos
online, provavelmente vocês fizeram também. Ah, sim, teve né? uma adaptação. Os cultos online, e a igreja cresceu e o povo, né, conheceu Jesus através das redes sociais, através das mídias sociais, e aí voltou os cultos normais com limitação de povo. A gente fazia 3 horários de cultos, né, porque tem um número 20 de pessoas, dependendo do prédio, né, tinha um número X, Sim. né, pela metragem quadrada. A gente tinha que fazer 3 cultos. E aí depois foi voltando, né, atividade normal, e depois a gente teve que mudar de prédio, fomos para lá onde a gente está, e continuamos ali, louvando a Deus. Eu digo que todo mês de dezembro a gente comemora o aniversário, porque foi um nascimento, né? A gente não comemora mês de dezembro. A gente botou essa data estipulada 4 de dezembro, né? Mas foi nesse final de novembro, início de dezembro, ao qual o Ministério Origem nasceu no seu primeiro culto. Em novembro a gente fez as nossas reuniões lá em casa, mas o primeiro culto aqui de prédio, de instituição, foi entre final de novembro e início de dezembro. Nasce... Nós somos de novembro. Nasce o Ministério Origem. A gente vai fazer 5 anos, acho que vocês fizeram 7, vão fazer 8. Vamos fazer 8 assim. Agora. Né? Eu sei que é bem pertinho. E aí, a gente não inaugurou, a gente nasceu. Eu sempre levo isso. A igreja, ela nasce, ela não inaugura. Ela não abre. Vamos abrir uma igreja. Não, a igreja não abre. O que abre é venda, né? É açougue, é mercado. A igreja, ela nasce. Então, ela não nasceu no dia 4 de dezembro de 2020. Ela nasceu há 20 anos atrás. Quando um rapaz estava sendo ordenado pastor, Deus tinha um projeto. E uma jovem moça, sendo ordenada pastora, sem ter ideia do que ia fazer. Né? Sem ter ideia do que ia acontecer. Eu com 27 anos, a minha esposa com seus 23, sem ter a mínima ideia do que Deus ia fazer com a gente. E aí a gente passou por tudo que tinha que passar, porque era propósito de Deus nós passar. Com certeza. Até acontecer o que está acontecendo hoje, as vidas que estão sendo alcançadas. Hoje o Ministério Origem, né, a gente continua na nossa visão de cultos apenas aos domingos e sábados, né, um sábado sim, outro não, a gente tem nossos encontrões jovens e comemorações, né, culto de homem, culto de casais, culto de mulher, a gente faz essas paradas aí de vez em quando lá na igreja. Então, resumidamente, Leandra e Lavínia, né, essa é a história resumida do nosso chamado pastoral, ao qual, né, chegou no Ministério Origem, ao qual nasceu esse trabalho, ao qual a gente não faz sozinho, eu e a Josi, a gente tem a Sara, o Samuel, agora a Safira, né, nossa bebezinha, e toda uma equipe abençoada, um corpo de diáconos na igreja, um corpo de RGO, a gente fala RGO, porque é uma sigla, né, que a gente faz uma vez no mês, reunião geral de obreiros, que a gente pega todo mundo que de uma forma direta ou indireta serve na igreja. A gente pega todo mundo, do diaconato, louvor, mídia, dança, toda a galera que serve, a tia que faz o cafezinho, né, a tia da cantina que costura lá, a gente pega todo mundo. Não existe o serviço mais importante na igreja, nem o menos importante. Todo serviço é importante, porque a igreja é isso, ela é servir. Eu falo para as pessoas, você que está nos visitando, né? Você vai receber aqui, você vai congregar conosco, você vai receber uma bandeja para você servir aos outros que virão. E assim nós vamos servindo uns aos outros. Esse é o reino de Deus. Eu estou aqui para servir vocês. A gente está aqui para servir uns aos outros. Vou parar de falar, né? Dá microfone para a pastora, é isso, velho. Eu sei. Meu pai é assim, né? Ele chega primeiro falando que não quer. Mas depois que pega... a gente chega, fica assim, daqui a pouquinho... Engata. Glória a Deus. Mas até vou ter que atrapalhar, porque eu preciso muito perguntar. O que tu quer falar? Não, pode falar primeiro. Agora eu queria comentar que... Dos comentários, né? A gente tá com um número muito bom de pessoas assistindo e muito comentando. Nós estamos Glória a Deus. Com 30 aí. Diretão, né? Isso tirando gente que entra, tá saindo. Bota aí, gente, compartilha. A Patrícia Calçaboni, a paz do Senhor... A Aline Gomes, esse cara é nota 1000. Glória a Deus. A Sara Souza, paz. A Josiara Abreu, paz. A Aline Gomes, pensa em um cara de Deus, é esse cara aí. Esposa do irmão Arley, lá da minha igreja. Irmão Arley! O irmão Arley do meu tempo da infância, hein? Anderson, glória a Deus. Marino Gonçalves, glória a Deus. Beatriz Sampaio. Cleison Batista. Catiele Jardim. Minha filhada. Zelomar Moura. A Catiele Jardim colocou meu dindo, abraço. Linda.
Zelomar é membro lá também do RGO, lá da igreja. A Josiara Abreu colocou quanta gratidão pelos nossos apóstolos Juliana e Josi. Do louvor. Matheus Rose. Olha Thaís aí, que Reis. benção. A Thaís, diaconisa. A Sara Souza colocou Minha uma filha. visão de reino, uma visão de amor. Isso é ser Ministério Origem. Minha filha. A Joyce Almeida, Priscila Toledo. O povo da origem tá... Tá em peso. Não, tem muita gente assistindo. Glória a Obrigada a Jesus. todo mundo que tá assistindo, pessoal. Que Deus abençoe a cada um. Glória a Deus. Pode fazer a tua pergunta. Não, eu ia perguntar. Eu preciso saber então, né? Da parede preta? Eu Parede também tenho preta. curiosidade. Muita curiosidade. Cara, é o seguinte. A unção não tá na cor da parede. Sim, com certeza. Com certeza. A bênção não tá na cor da parede. A parede preta, ela é apenas... Se há alguma coisa técnica na Igreja Ministério Origem hoje, é só a cor da parede. Uhum. Porque é... Como é que é? É uma coisa técnica. De iluminação, de distração. Uhum. Né? Porque a parede preta, ela... No meu sentido, no meu ver, Ministério Origem. As outras igrejas que tem parede preta, eu não sei qual é a ideia deles, tá? Mas a nossa função, assim, é preto e chumbo, né? Uhum. A cor preta é cor chumbo. Mas no altar, assim, é preto por causa da distração. Quando o pregador tá pregando, qualquer coisa pode distrair as pessoas, Com certeza. né? Uma mosquinha. Tem gente que é muito... né? Então, qualquer coisinha, uma luz que pisca, né? Uma teja, né, que cai, alguma coisinha assim, a pessoa já sai. Perde o foco. Então, ou precisa de uma manutenção lá no som, que às vezes acontece, né? Não sei se tu é do louvor lá da tua igreja, Também, sim. mas acontece, uma microfonia, um negócio, um cabo que rompe, aí tem que dar alguém da assistência lá, correr lá e fazer uma manutenção rápida, então já não chama tanta atenção, então não há tanta distração. O ministrante que está falando lá, enquanto o Ministério de Louvor toca, o Ministério de Louvor pode ter a sua liberdade maior, até eles usam... A gente não tem paleta de cor, mas a gente usa uma roupa mais escura, assim, porque daí não chama tanta atenção, Isso. que daí eles podem trocar ideias, a gente tem os pontos lá, a galera se comunica, mas às vezes, né, verbalmente eles podem se comunicar, fazer sinal que não vai chamar tanta atenção do público, não vai tirar, eu tô olhando pra ti, se alguém tá falando, conversando lá, não vai tirar minha atenção. E se a cor é clara, isso é ciência daí já. Se a cor é clara, eu tô enxergando tudo. Tô enxergando tudo à tua volta, né? Se a cor é escura, ainda tem iluminação, eu consigo enxergar só tu. Então é só uma questão... Bem Não é nem... Muito interessante. Não é nem estética, Nunca tinha É pensado. foco, né? né? É foco. Por quê? Para evitar a distração, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso. Se daqui a pouquinho você tá ouvindo através de mim a palavra de Deus, aí alguém se mexe lá, a tua fé já vai ser desfocada. O cara tá afinando lá, e aí tu perde algo. Tu nem percebe, tu tá assim. Tu nem percebe, chama a atenção. Com certeza. Então, geralmente o altar, a gente usa essa cor preta, e o restante das paredes, preto e chumbo. A gente intercala nessa cor, ela fica mais neutra, né? Para iluminação ela fica melhor. Então não é uma questão espiritual, a coisa da parede preta, Sim. né? É uma questão também, não é estética, e sim uma questão técnica, que nem hoje algumas igrejas, né? Lá no nosso caso a gente não precisa fazer isso, mas dependendo do prédio, a gente, no caso é prédio alugado, que a gente for, a gente vai ter que melhorar a questão de acústica, né? Então a gente vai botar umas placas pretas de MDF, sei lá, um material acústico, então, né, para não ficar um troço muito colorido, Claro. né? Fica lá algo mais neutro. E como ela também é preta por fora, por dentro, vamos botar preta por fora. A placa ficou preta, então ficou uma cor mais que a cor não é para chamar atenção, a atenção é Cristo, Com certeza. né? E o preto não é do diabo, o preto é de Deus, verdade. o branco é de Deus, o rosa é de Deus, o azul é de Deus, todas as É isso cores. aí. Bem, é verdade. Foi ele que criou. É. Às vezes, muitas, não, é treva, não é treva, meu Nada a irmão. ver. Eu vi muita gente vestindo branco de treva aí, tá? Mas vamos embora. Pois é, isso eu acho Mas engraçado. é que eu verdade. falo isso também. Porque tem gente que é assim, né? Claro, que nem eu falo, Deus o livre, né? Mas a gente sabe que muita gente, muita denominação, enfim, assiste, ouve, e a gente tem muita amizade. Mas tem essas diferenças. Mas eu acho engraçado quem fala até da questão de unha, né? Isso eu acho muito engraçado. Tipo assim, não pintar de tal cor e pintar qual é a diferença? Se fosse pecado, então não pode pintar cor nenhuma, então. De um jeito, né? Né? Qual a diferença É da verdade. cor? Uma vez a minha irmã falou pra minha mãe verdade.
Faz muitos anos isso, em outra igreja, assim, falou pra minha mãe, ai, mas por que você vai pintar? A mãe foi pintou de vermelho, eu acho. E ela perguntou, mas por que de vermelho? Por que não põe um clarinho? E a mãe falou assim, pintar a unha é pecado, irmã. Aí ela, não, então o que importa a cor? Mas é verdade. Sabe? E é verdade, é bem interessante. E nisso da questão da atenção, nunca tinha pensado. É uma questão muito mais... interessante, né? Mas a gente, né, é ciência, é técnica. Então, Sim. né, não é uma coisa também patenteada, né? Isso é coisa nossa, ninguém pode usar. Não. Grande parte das igrejas hoje está usando, né? É uma questão mais, que nem a gente investe muito também na parte audiovisual na igreja, né? A gente tem iluminação, a gente tem máquina de fumaça, a gente é criticado por isso. Eu tô preocupado com isso, olha a minha cara de preocupação. Um zoom. Né? Então, por quê? Mas é frescura. Não é frescura, é uma excelência que a gente está dando no momento ali. O louvor vai fluir sem nada daquilo. Quantas vezes a gente estava ali, veio um temporal, acabou a luz, nem luz nós tinha. A gente acendeu umas velas lá, pegamos o violãozinho, o carrom e a unção fluiu do mesmo jeito. A gente não se apega, a gente tem, mas a gente não se apega a isso. Aquilo lá vai apodrecer um dia, vai virar sucata. O nosso tesouro não está naquilo, o nosso tesouro está no céu. É lá que a gente está acumulando, nosso coração está lá. Não está nas coisas. Aqui, se Deus está nos proporcionando, a gente compra. A gente investe. Eu falo para os guris lá do louvor, lá, galera, né? Vamos investir, vamos, né? Deem o seu melhor também. Valorizem isso, mas como eu sou da área do louvor, eu invisto muito nisso. Porque o louvor atrai as pessoas, atrai os jovens. Quantas vezes você ouve o testemunho, eu passei na frente da igreja e vi o louvor. Quantas pessoas voltaram para Cristo? Né? Porque passaram na frente de uma igreja e ouviram um louvor, ouviram um cântico, ouviram na rádio. Então o louvor tem que ter um investimento também. Verdade. Assim como a palavra. Assim como todo serviço na igreja é importante, todo momento do culto também é de igual importância. Respondido a parede preta? Respondido. É de Deus. É de Deus. Deus também está lá. Não, mas é verdade, mas é engraçado. Tipo, eu uso muito. Eu me rio, né? Me rio porque eu brinco. Hoje eu tô de preto, mas eu gosto muito de preto. Preto emagrece. Eu gosto também. Preto emagrece. Eu gosto também, uso pra caramba. Minha camiseta é preta, eu adoro. Eu sou muito preta. Mas não, a gente gosta de se riar, né? Eu me rio nela horrores, né? Porque ela é assembleana, né? Fala, qual que eu falo também tá assembleana, sai daí. E a gente fica, não, o Cadu, ele sofre, né? O Cadu também vai, o Cadu sofre pra gente. O Cadu é benção, vai. Não, eu adoro o Cadu. O Cadu quebra, sigma, pra mim. E eu me escoro muito, eu me rio. Eu falei assim, eu me rio nele, eu tava no... Onde é que eu tava? Que eu falei pra ele... no Evangelista vocês tocaram um corinho, né? Eu cheguei e falei assim... Mas o que é isso, meu querido? Te orienta, mas o que é isso? Parede preta tocando corinho, eu falei pra ele. Ele falou, não, a gente também é, né? Não, e o dia que eu visitei o Ministério Origem, né? Eu nunca vou esquecer, porque ele sempre falava, não, a gente vai ir, quando a gente conseguir, a gente vai sim. E ele brincou comigo, viu? Ela me mente, viu? Ela me mente. Não, mas é que é muito difícil. Eu gosto de visitar, mas é muito difícil a gente conseguir, né, organizar na agenda. E ele pra mim, viu? Aqui a parede é preta, mas também tem Jesus. E lá, guri. Você sem vergonha, ele fala que vai lá no Vista Minha. Eu já fui 2 vezes em encontro, acredita? Foi 2 encontros. Já, tô quase virando parte ali já. Meu Deus, e ele não apareceu na minha até hoje, ele vai ver só. Eu falo pra ele. Não, mas ele te ajuda também, né? Não, sim. Isso eu não posso reclamar dele. Eventos, né? Aí eu mando pra ele assim. Ele vem assim, eu aposto, assim, vou ter um tal dia assim, eu tô liberado, vai lá, abençoe, vai lá. Agora, ontem acho que ele deu uma incomodada, né? Eu mandei pra ele assim, Cadu, dá pra te falar aí que os pastores aí. Eu falei assim, fala com o Juliano, qualquer coisa. Eu ainda falei pra ele assim, fala com o Juliano aí, eu mando até um chocolate pra ele. Sabe o que sem vergonha falou? Porque certeza ele não falou de chocolate pra ti. Ele falou assim, manda pra mim que eu resolvo com ele. Aí ele queria pra ele o chocolate. Eu falei, mandou, não, tá tudo certo. Não, mas é bênção de Deus, tá louco. Mas a gente se arri e tudo, mas Deus, a gente falou até com o pastor Guilherme. O Guilherme. Eu assisti do pastor Guilherme. Bênção de Deus, pastor Guilherme. Ele estava com a gente, ele falou, né, sobre isso, dessa questão da diversidade, porque tem muito disso da pessoa, às vezes não se encaixa com um estilo ali, né? Com certeza. Porque eu já vi isso também, que tem gente que não gosta. Eu tenho até um amigo meu que falou pra mim, assim, que ele gosta muito da igreja, ele é muito envergonhado, né? E ele fala, assim, que a única coisa que ele acha muito estranho, que ele sente estranho por isso, porque tipo, todo mundo vê ele, sabe? Aí eu pensei assim, pô, visita então lá, não se adaptou na minha, que é tudo bem, né, claro e tal. Vai lá na do Cadu, eu falei, né, tipo, visita, não sei.
Não é porque que é isso, né? Também as pessoas têm isso que tem que ser dono, né? É meu amigo, se não for na minha igreja. Fica, pois, vai numa igreja também faceira. É isso aí. Vai, visita lá. Nós não somos proprietários das pessoas, né? Claro. Eu falo isso nos cultos, galera, é o seguinte, ó. Igreja é uma questão de identidade. Você se identificou, eu me identifiquei com o Ministério Origem. Aqui, hoje você está se identificando com o Ministério Origem. Daqui a pouquinho você não vai se identificar. Tem isso também. Mas vai para outra que você se identifique, que seja a tua igreja, é questão de identidade. É verdade. Você tem que se identificar com aquele povo, com aquele reino, com aquela visão, né? Então, não vou, agora não sou mais teu amigo. Não, peraí, o que é isso? Vamos ser maduros. Vamos ter essa maturidade espiritual de que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E se ele vai lá na caminhando, glória a Deus. Se ele vai vir no Ministério, glória a Deus. Se ele vai na Bleia, glória a Deus. A questão é o reino de Deus. Com certeza. Né? Eu quero estar lá no céu, quero te ver, quero ver. Então não vai pro mundão, não. Não vai pra E no céu não tem placa, né? Exato, a gente falou sobre isso, né? E aquela coisa tipo, eu perdi um membro pra tua igreja. Não, tu não perdeu. Se tu perderia, se tivesse ido pro mundo. Tivesse largado, tivesse ido pra igreja nenhuma, né? Que benção que foi pra outra, pelo menos. Né? O pai lá fala quantas pessoas já saíram da nossa, foram pra Assembleia, foram pra Origem, foram pra... Sabe? E que benção, que bom tá dentro da igreja. O pai já encontrou a gente na rua, que era nossa. Tá na benção, irmão? Tô na igreja, tava. Amém. Glória a Deus. Que benção. Quando alguém fala, me desviei, o pai chega em casa e fala, sabe? Podia ter ido pra qualquer uma, quanta igreja tem, aí não vai, sabe? E as pessoas têm isso, né? De, não pode, não vai, porque vai perder. Que perder, né? Se tá dentro da igreja, tá? O foco ali é Jesus, né? Reino. A gente falou sobre isso aqui. Eu ouvi uma vez numa igreja que eu fui. Isso, acho que foi em Novo Hamburgo, eu fui louvar. E o pastor pegou e falou assim... irmãos, se a placa importasse tanto, não tava pro lado de fora. Com certeza, já escutei muito isso também. Nunca mais esqueci essa frase dele. E eu fiquei pensando, é verdade, né? Porque as pessoas se importam com essa questão da placa, mas... O que importa, né? No céu não vai ter essa divisão, né? A gente falou em vários episódios aqui, eu falei sobre isso. No céu não vai ter divisão. Então, isso aí. Não adianta, vamos ter que se aguentar, vamos né? Ter que se aguentar. Vamos ter que se aguentar, vamos ter que estar junto. Né? É verdade. Então é bênção de Deus, coisa boa que tem isso. E eu gosto de visitar, eu adoro ir nos lugares. Eu adoro conhecer, assim. Eu falo, pai, eu fui numa igreja. E a cada lugar eu aprendo uma coisa diferente, né? Porque eu acho muito interessante isso dessa diferença, assim, de ministrar um culto, de levar. Eu já fui em igreja que, tipo, muito diferente da minha mesmo, assim. E eu chegava, e eu nem sabia como é que era o culto, porque daí aquelas pessoas me convidam e tal. Sim. E eu chego e fico esperando, né? O que vai acontecer? Claro. Tem igreja, por exemplo, me coloca no altar, outros, fica lá, não sei o quê. Aí, por exemplo, me dá um tempo. Me dá tantos louvor. E, tipo, eu fico esperando. E eu já fui em igreja, assim, que era muito diferente mesmo, assim. Porque eu tô acostumada assim, né? Eu sou a gente é meio até, eu brinco com a Lavínia, a gente é quase você, assim. Que, a gente tem a harpa, tem não sei o quê, tem os louvores. É bem assim. Aí ora, aí vai pra palavra, sabe? Aí fui numa igreja que, tipo, ia e vinha, sabe? Parecia meio vigília. E eu ficava assim, meu Deus, que diferente, sabe? Eu chegava em casa, pai, tu nem sabe, que loucura. Porque vigília geralmente é assim, né? Mas eu acho isso muito legal, acho muito legal. Estilos, né? Quando vê um tá pregando, daqui a pouco muda, já é outro, e eu fico tipo, meu Deus, que loucura, e que legal. Porque eu acho legal mesmo, assim, nesse sentido de que tem pra todo estilo, sabe? Então, hoje é muito interessante, eu acredito até que mais fácil de evangelizar, sabe? Se a gente for inteligente e ser, de fato, o irmão em Cristo, né? É muito interessante. Porque, às vezes, a pessoa tu convida e ela fala, não, na tua não me... né? Não gosto muito daquele estilo. Aí, se tu é uma pessoa, né, que... Deus que me perdoe, pra mim não é cristão daí. Com certeza. Então, não... não gosto, mas eu tenho um irmão eu conheço uma pessoa que vai uma igreja, isso mesmo. Sabe? Isso é tão legal. Com certeza. Então, assim, se você não gosta de parede preta, não vai no Ministério Origem. Vai numa de parede branca. Resolvido! Tem! Exatamente. Vai na de parede azul. Isso aí. Vai na de parede branca. É isso aí. E é isso aí, com certeza. Com certeza. É muito legal isso. Eu gosto, eu adoro visitar. Eu falo, pai, eu viajei 2 meses seguido, né? Seguido. E eu tava assim que não aguentava, porque eu trabalho segunda a sexta, né? Educação infantil. Então, assim, hoje eu amo.
Hoje voltou as aulas, eu tô assim, eu não sei onde é que eu tava, assim, acabada. E aí, final de semana a gente viaja, e viajando direto. E aí eu pausei, né, porque eu falei pra Deus, porque eu sou assim, né, eu não peço agenda e nem recuso. Eu falo com Deus. Quando eu quero viajar, eu falo, Senhor, me manda umas agendas. Quando eu não quero, eu falei, Deus, eu tô bem cansadinha. Se o Senhor der uma pausa. E é instantâneo. Acalmou, assim, né. E aí eu parei pra mãe e falei, que saudade agora que eu parece que senti uma falta, sabe, de visitar, como é estranho não estar viajando. Mas é muito legal. Tem muito comentário aqui. Tem muito comentário, tô vendo isso. A minha mãe colocou assim, a pastora Patrícia. Ministério Origem é um povo abençoado, irmãos da caminhando com Cristo. Parente da apóstola Josa também, né? São tudo parente. São tudo parente. Vinícius colocou amém, apóstolo Juliano. Josiara Abreu, tudo é pra honra e glória do Senhor. É verdade. A Monique, minha prima. Tua prima também, obreira lá. Paz do Senhor, amados. Naor Carvalho da Silva, boa noite, povo abençoado de Deus. Que Minas do Leão, meu sogro e minha sogra. A Josiara colocou, nesse sábado tem encontrão de jovens. Tem encontrão sábado, às 19 horas lá no Ministério Origem, é benção. Isso aí. Já fui lá algumas vezes, eu adoro ver o Cadu falar. É uma doideira só. Mas é de Deus. Ele fala pra mim, não te assusta. Josiara colocou. Leandra é uma benção, menino muito usado por Deus. Amém. 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 A mãe já perguntou, o pai não pôde ir no Evangelize o último, ele perguntou como é que tu foi lá. Eu falei, não gosto de falar de mim. Pergunta pra outra pessoa. Deixa eu ver. Vinícius Andressa colocou Shalom da Lomba do Pinheiro, Porto Alegre. Lomba do Pinheiro, pastor Vinícius, pastor Andrés, são cunhados e irmão do pastor Felipe, do apóstolo Felipe. Sim, esse dessa hora. Que me deu uma voadeira nos peitos. É bênção de Deus, então. Amo vocês, Lomba do Pinheiro, igreja irmã lá da... meu Deus. Apóstolo Felipe, apóstolo Agênio, pastor Vinícius e pastor Andressa. Amém. Ministério Centro Cristão, de Lomba do Pinheiro. São bênção. Adriana Gonçalves, que deu passeio pro abençoado. Glória a Deus, a galera tá conversando bastante animada e conversando bastante. Mas a gente tá quase chegando no finalzinho, nós temos 5 minutinhos ainda. E eu queria aproveitar esses minutinhos que a gente tem pra lhe pedir uma palavra, né? Deixar uma palavra, tá com a Bíblia aí. O pastor tá sempre pronto, né? É verdade. Primeiro eu quero falar um pouco sobre o porquê apóstolo. Achei que vocês iam fazer essa pergunta. A gente tinha, mas a gente deixou a história aí, como não falou, eu pensei, de repente não vai falar. Vocês preferiram a parede preta, né? A gente tinha uma escolha muito crucial ali, entendeu? Com certeza, mas a gente tinha mesmo, tá aqui. Pior que tinha mesmo. A segunda pergunta que a gente vai fazer. A questão da como, por que apóstolo? Eu não precisei de revelação pra ver isso aí. Porque muitas pessoas perguntam, por que apóstolo? É maior que pastor? É mais do que bispo? Porque tem, né, os 5 ministérios. Galera, a missão apostólica, por que a Igreja Ministério Origem é uma visão apostólica? Porque na época de Cristo e anteriormente a ela, os reinos eram conquistados ou com diplomacia ou com guerras. Império Romano, né, na época de Cristo, tudo. Sim. Na época de Cristo, o Império Romano era por guerras. Mas antes disso, os reinos eram conquistados de uma forma diferente. Então os reis enviavam mensageiros. Por exemplo, eu sou do reinado aqui de Butiá. E eu quero conquistar ou implementar o reino de Minas do Leão na cidade de Butiá. E fazer tudo um reino só. Só que Minas do Leão já tem a sua cultura. Já tem a sua religião. Já tem o seu comando. O reinado vizinho já tem seu comando. E sua religião. Então o rei, com sua sabedoria, pegava um enviado e enviava para esse reino. E o nome desse enviado era chamado apóstolo. Ele ia na frente. Então o rei já estava tudo preparado. Eu vou lá. Querendo ou não, aquela terra é minha. Aqueles que estão lá são meus. Mas eu vou dar uma chance para aquela galera. Eu vou mandar um enviado meu lá. E chegando lá, ele vai implantar a cultura do meu reino naquela terra. Vai preparar aquele povo para quando eu chegar lá, não haver um choque, um impacto do meu reino, da minha cultura com a cultura deles. Então vai haver essa aceitação. E tudo vai ser um reino só. Por isso a nossa igreja não é uma igreja apostólica. Primeiro, ela é uma igreja que vai na frente, ela vai avançando, vai conquistando o território no mundo espiritual. E nós somos mensageiros. Por que eu sou apóstolo? Eu não gosto, é um título, né? Mas eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Eu já fui líder de jovem, já fui diácono, já fui pastor, né? Rasguei todos esses meus currículos. Hoje eu sou um apóstolo
mas sou um pastor, estou em 5 ministérios servindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para preparar um reino, para preparar o povo aqui de baixo, para o rei que está chegando. É ele que está vindo. Então eu estou preparando aqui a galera que ainda não conhece ele, ou que conheceu lá atrás e foi traumatizado, foi machucado, talvez por irmãos nossos, por congregações nossas, por visões nossas, mas foi machucado lá atrás. Então a gente tem que corrigir esses erros e trazer eles de volta, adaptá-los novamente, porque o Rei Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. O verdadeiro Rei. Por isso a nossa igreja é apostólica. Não porque ela está avançando, ela está crescendo, ela está conquistando territórios. E cada passo que a gente avança, a gente vai conquistando uma vida e preparando ela para o Rei que está chegando. Porque daí quando o Rei chegar, ela tem que ir para o reino. Ela não vai sofrer esse choque e ficar aqui na terra e passar sem ir para a eternidade. Então essa é a nossa missão apostólica. E eu tenho uma palavra assim para deixar para essa geração. Para encerrar então João 15, no versículo 4, até uma geração, quando eu falo geração não é a minha geração dos quase 50, não é a geração de vocês dos 20 e poucos, ou da geração dos 15, ou a geração dos que estão nascendo, geração XYZ, tem os nomes agora da geração, né? É. Mas para uma geração de cristãos e cristãs da igreja que está vivendo hoje. Sim. Hoje a gente está vivendo um tipo de geração que eu não sinto mais Deus. Eu vou no culto e não sinto. Eu não senti a presença. Eu não senti isso. A gente não está aqui para sentir. A gente está aqui para ter fé. E fé não é uma questão de sentimento. É de ter ou não ter. E o Senhor Jesus fala em João 15 que nós devemos estar nele e ele em nós. Como a vara mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não estiverdes em mim. Então nós temos para dar fruto. Eu não dependo do meu sentimento, que vai ter dia que eu vou estar ruim, gente. Vai ter dia que tu tá... Tem dia que tu não tá ruim? Sim. Tem dia que tu não tá ruim? Com certeza. E tu vai pro inferno por isso? Não vai, desculpa. Meu Deus. Não é hora de ligar, gente. Tem dia que você tá ruim, tem dia que eu tô ruim. Mas nós não vamos pro inferno por isso. Acontece, a Bíblia fala em Efésios que nós vamos ter nossos dias maus. A Bíblia manda a gente nos revestir toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Significa que o dia mau vem. Se o teu ainda não chegou, vai chegar. Então te prepara para ele. E se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, da armadura do Senhor, né? Coraça da justiça, cinto verdade, canta a musiquinha aí da escola dominical, o escudo da fé. Gente, se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, nós vamos resistir o dia mau. Então, Deus não está prometendo um mar de flores. Agora aceitei Jesus, meu problema se acabaram. Não, vai vir problema. A diferença de nós cristãos agora é que a gente encara os problemas de uma forma diferenciada. Sim. Revestidos na nossa armadura. E depois de cada batalha, o que acontecia nos exércitos depois de cada batalha travada? Eles se atiravam nas cordas? Não, eles se reuniam novamente e ajustavam as suas armaduras. Porque daí depois da guerra a armadura fica folgada, entra uma flecha aqui. Eles ajustavam de novo. Para quê? Para uma nova batalha. Gente, estou arrepiado aqui. Para uma nova guerra. É isso que a igreja tem que entender. Hoje nós não estamos vivendo apenas um tempo de avivamento. Nós estamos vivendo em guerra. Hoje aqui nós estamos falando da palavra de Deus. Nós vamos sair ali de fora, nós estamos em guerra. Nós vamos na igreja, nós vamos cultuar. Tu vai fazer tuas agendas, tu vai nas igrejas, tu vai... Cara, glória a Deus, é um momento de adoração na igreja. Mas depois é guerra. É verdade. E nós devemos estar como na guerra? De blusinha? De camisetinha? Não, a gente tem que estar revestido da armadura de Deus. Com palavra, com mensagem, com devocional em dia, com clamor, com jejum, com oração. A gente é crente, cara. É verdade. Tem coisa que eu não posso falar aqui, tem gente que eu não posso falar aqui. Mas a gente é crente. A gente tem que estar com o devocional em dia, a oração em dia, campo missionário em dia, aonde a gente for, levando a palavra de Deus. Eu sou a igreja de Jesus aí fora. No domingo eu vou na igreja. Você vai à igreja no domingo, você vai à igreja no domingo, mas na segunda, nós somos a igreja. É verdade. Nós somos a palavra viva aí fora, nós somos a carta viva de Cristo para as pessoas aí fora. E o que elas estão vendo em nós? Um crente murcho, né? Caidaço,
Todos os dias não, meu irmão, isso aí é ruim. De vez em quando tudo bem, mas todo dia não. Mas se ela vem em nós, um crente revigorado, apesar da luta, da provação, da adversidade, nós lá dando glória a Deus, É verdade. né? Botando a nossa camisa preta, a nossa camisa branca, botando nosso esmalte branco, nosso esmalte vermelho, né? Nosso cabelo preto, nosso cabelo colorido lá, nós vamos estar lá fortificados no Com Senhor, certeza. levando o evangelho para quem precisar ouvir, brigar em tempo e em fora de tempo. E glória a Deus por essa programação de vocês aqui, meninas. Que Amém. muitas almas possam ser... Hoje muitos são crentes que estão assistindo, mas que esse território possa se expandir. Amém. Né? Glória a Para as Deus. pessoas que o algoritmo, se você que está assistindo começa a compartilhar, o algoritmo começa a entender que isso é importante. Vamos falar de conexão, né? Vamos falar da modernidade aqui e vai mandar para outras pessoas isso. Não sei se vai ficar gravado, de repente Fica gravado. né? Então, compartilhe isso para que muitas outras pessoas possam receber a Cristo no seu coração, possam ir na igreja da parede preta, da parede azul, da parede branca, da parede Amém. que seja qual for, mas Amém. receber o Senhor Jesus Cristo nas paredes do seu coração. Amém. Amém. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Glória a Isso é Deus. verdade. Amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, alguém tava falando, bem na hora eu li e perdi o comentário, Jesus. A Sara colocou, Deus abençoe o podcast de vocês, meninas. Amém. Amém. Zelomar, que o Senhor Jesus continue abençoando cada vez mais suas vidas, apóstolo Juliano Amém. e apóstola Josiane, Recebo. e o Ministério Origem. Adriano Lopes colocou, o apóstolo Juliano é uma bênção, um homem que glória. carrega a presença de Deus por onde ele vai. Meu colega de trabalho. Deus abençoe, Adriano. E glória a Deus, estão dando glória a Deus aqui. Marino Gonçalves colocou, esse apóstolo é bênção, senta, passa Rafa. Seu marido, Deus abençoe, meu irmão. O que falou isso? Esse apóstolo é benção. Passa essa Rafa. Adorei. Passa o sarrafo, é verdade. E Deus nessa força. Às vezes eu Deus tô pregando lá, eu abençoe. falo pros diáconos, que daí eu dou lugar, deixa Deus usar. Aí eu às vezes eu vou pros irmãos lá sobre, meu Deus, domingo que vem não vai vir ninguém na igreja. E vem mais gente. Corri todo... Não, mas faz parte. Aí vem mais gente, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Não, Ser mas pastor é é isso, não é? É, O evangelho não é uma massagem que você recebe. é O verdade. evangelho é uma cruz que você recebe. É. O evangelho ele veio para te confrontar. Se você na sua igreja não está sendo confrontado, se a palavra não está te confrontando, esse evangelho não é do Senhor Com Jesus Cristo. certeza. Esse É dia foi verdade. pregado lá na minha A igreja. palavra é para Isso, mudar. É para te Isso. posicionar. A palavra rema do nosso ministério é posicionamento. Isso mesmo. Meu velho, se tu não te posicionar, não adianta uma oração na tua cabeça. É verdade. Você vai ser liberto aqui, o capeta te espera lá na rua pra ir você de novo. verdade. Agora, se você sair daqui posicionado, meu irmão, Com certeza. você vai resistir o diabo e Glória o a diabo Deus. vai Glória fugir a de Deus vós. por isso, Glória é a Deus. verdade. É o que está Amém. escrito aqui, pelo menos. É o que eu creio. Amém. certeza. Em Amém. nome de Jesus. É bênção. Que legal Bênção isso aí. É fala de verdade. Deus, É né? verdade. É muito bom. Uma hora Fala bastante. pouco. Sabe que ultimamente Deus tem falado muito sobre, tanto aqui no podcast quanto lá na minha igreja, acredito que que fala na tua, enfim, a live também conversa comigo sobre posicionamento, né? Aham, muito, sobre isso, da muito. gente se posicionar mesmo. E é isso aí, foi pregado esses dias, a Natália pregou lá na igreja e falou sobre isso, que evangelho não é conforto, é confronto. Isso. Confronto. Estamos aqui. Eu falo, irmão, se você quer receber carinho, meu irmão, não é aqui o teu lugar. No spa. A gente não serve esse produto aqui, vai num spa. Aqui é reio, aqui é sarrafo. Aqui Vai lá é no da Monique, no Divine. Isso, ó, já fizemos um merchan aqui. Merchan da Monique. Então a gente vem aqui para corrigir o teu curso. É. Né? Com certeza. É uma caminhada. Cada pessoa que chega lá e diz, apóstolo, eu quero começar a congregar aqui, eu quero fazer parte dessa família. Ele Né? Eu falo, irmão, tem certeza. vem caminhar com a gente. Uhum. Aqui ninguém fica parado, ninguém corre em disparada. É uma caminhada abençoada, mas tem dias que vem chuva forte no lombo, que o sol tá escaldante, que o terreno tá pedregoso. Vai ter dias de uma caminhada tranquila, num tardecer com chimarrãozinho, mas vai ter dia pelhado. Mas a Certeza. gente não vai parar. E também nós vamos estar sozinhos. A gente tá junto. É. Então a caminhada cristã é essa, o evangelho é esse. Nós vamos te confrontar todos os dias. Você, né? Hoje eu ia postar algo, ainda não postei, mas vou postar. Uma frase muito impactante que fala, né, que o velho homem é mais perigoso do que qualquer demônio. Às vezes a pessoa fica, o capeta tá se levantando contra mim. Tá nada, meu irmão. É a tua velha criatura que tá tentando te dominar de novo. Uhum. Só que todo mundo tem como é que é? Tem peito pra encarar o capeta, mas não tem peito pra encarar a velha criatura. É.
Deixa-se dominar pelo velho eu, morra para você, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele começou o ministério dele, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele vai, né? Paulo, né? Denominado apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, Paulo, escravo. Ele vai reduzindo para que o Senhor cresça. Então, o evangelho não é para nós diminuir. Tem até aquele louvor aqui, diminua eu, para que tu cresça. Assim. Não é apenas nós diminuir, a gente tem que morrer para nós. Para os nossos desejos, para nossas vontades. Eu não quero perdoar o irmão. Tem que perdoar. Jesus manda, meu irmão. É mandamento. Então te liberta disso. Morra pra você, morra pros teus desejos, pros teus costumes, pras tuas velhas práticas, pra essa religiosidade encravada na tua mente. Faz a tua velha criatura morrer e nasça uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Para que Butiá veja isso e glorifique o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Parede. Vamos ter que fazer com o pastor Juliano, parte 2. Vamos fazer parte 2. Hashtag parte 2, bota aí quem quer. Tem que trazer a Josi junto também, trazer. né? Ela tinha um compromisso. Conversar. Ela tinha um compromisso conversar hoje. com a gente aí, né? Tirar outras dúvidas, perguntas, é bem legal. Eu gosto, né? Eu falo, a gente tava conversando esse dia que tem gente que não gosta de assistir podcast e tal, né? Que é grande. Se ninguém assistir, o problema é deles, eu gosto de perguntar. Eu adoro essa conversa aqui, conhecer, não sei o quê. E assim a gente vai, né? É bom demais. É bem legal. Enfim, agradecer então, né? Todo mundo que tá assistindo, todo mundo que acompanhou até aqui, que foi, gente, estão comentando ali. Se a gente for lendo todo mundo aí, comentou, compartilhou, marcou aqui o pessoal também pra assistir. É isso aí. E agradecer, então, mais uma vez, ao apóstolo Juliano por ter vindo aqui, conversado, contado ter aceitado toda a nosso história convite. aí. Muito bom. E sigam a gente, né? Bom lembrar disso, sigam a gente nas redes sociais, Rádio Estação do Tempo e Som da Promessa Cast. Isso aí. E também acompanha lá, Ministério Origem, né? Posso fazer o merchan? Claro, com certeza tá aí, ó. Ministério Origem nas redes sociais é Ministério _Origem oficial, no Instagram, no Facebook, nós temos também nosso WhatsApp e nossos cultos todos os domingos às 19 horas. É só domingo, apóstolo? É só domingo. O apóstolo trabalha a semana inteira, tá na correria só. Oficial. É o dia oficial. É o dia oficial domingo. Fique atento nas redes sociais sobre eventos, né, esporádicos que acontecem na igreja, reunião de homens, casais, mulheres. E sábado, né, um sábado sim, outro não, Cadu tá lá numa doideira santa lá, com a juventude da igreja, louvando, engrandecendo e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Espero você todo domingo às 19 horas lá no Ministério Origem, em nome de Jesus. É isso aí, amém. De Deus. E a galera tá subindo a hashtag parte 2. Vamos lá. É isso aí. Mas é mesmo de Deus, então muito obrigada. Deus muito abençoe obrigada, você. Pessoal. Semana que vem, quem é que vai estar aí? O Guilherme, né? Isso mesmo. Semana que vem, Guilherme. Vai tá aí. Na semana passada nós tivemos problema, não tinha. Porque essa questão de chuva. Pastor Guilherme, vai ser o 2 também? Não é o. É o outro Guilherme? Pastor Guilherme. Ele não é pastor. Não, ele é presbítero. Presbítero Guilherme. Guilherme da IMAD, isso aí. Da IMAD. Isso, Guilherme. Não, os povos, tá vendo, né? Tá vendo? É porque o nosso último programa a gente teve problema, né, com a rede de internet. Por conta da chuva e tudo, não tinha internet, simplesmente não deu. A gente chegou Pastor aqui. Guilherme, o irmão Guilherme já tem voz de radialista. Eu fui no podcast dele agora, que vergonha. Eu participei também no podcast dele. Ali lá em IMAD, lá. Deus, a bênção de Deus. É muito legal. Mas enfim, semana que vem vai estar aqui, então, às 19 horas, nós estaremos aqui novamente falando mais um pouquinho, conhecendo mais um pouquinho de outro povo aí, mas ainda assim, né, do povo de Deus. Povo de Deus. Isso mesmo. Então, glória a Deus. Muito obrigada mais uma vez. Deus até abençoe semana que você. vem. E até a semana que vem. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Isaías viu um culto lá no céu, onde todos adoravam o nosso Deus de Israel. E eu creio que aqui existe uma geração que louva como serafins. Cantamos a ti, Senhor. Santo, 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 eles clamavam. Santo, 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 eles adoravam. Santo, Santo.